Muito boa noite. Agora são exatamente 23 horas e 50 minutos. 23 horas e 50 minutinhos. Vamos agora na oração da meia-noite. Vamos lá, abra sua Bíblia aí para você para acompanhar conosco. Lá no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. A partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Observe bem que aqui o apóstolo ele relata que foi ao seu encontro uma jovem que tinha um espírito que adivinhava. Às vezes você fala assim, não, mas poxa, isso não é possível, isso não é normal. O espírito de adivinhação, geralmente, ele se manifesta para dar lucro a alguém. O espírito de manifestação, de adivinhação, ele está no meio do povo de Deus e você observa que ele só adivinha coisa boa. Ele não adivinha nada que possa denigrir a sua imagem, ou melhor, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Vamos tentar entender como é que é isso. Você vai numa congregação onde tem muitas revelações. Mas você sabe que ali naquele lugar tem uma pessoa que ela está com a vida toda arrebentada, toda torta, é apronta demais. Mas aquele espírito, aquela pessoa que revela, que adivinha as coisas, dificilmente ela vai chegar para aquela pessoa e vai dizer para ela, olha, você estava em tal lugar assim, 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 você faz isso assim, 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 você precisa mudar seu jeito. Muito difícil. Existe um ou outro isolado, mas você vê mais um espírito enganador. Por que nós chamamos que é um espírito enganador? Porque ele manifesta no meio do povo de Deus para dar lucros. As pessoas vão para ouvir esse espírito falar o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir para ser mudada. Elas não vão à igreja. Muita gente procura uma igreja para ouvir uma palavra do Senhor. É ou não é assim ou não? Para ouvir o quê? Uma revelação do Senhor. Pô, fala, tem pessoas que às vezes falam comigo e falam assim, bispo, fala aí. Deixa Deus te usar, fala. Olha, não guarda não, Deus está mandando, fala logo. Elas já estão aguardando que venhamos falar uma coisa boa, venhamos dar para ela uma bênção. E na realidade, a Bíblia relata sobre isso. Ela fala sobre esse espírito que é um espírito enganador, que tem enganado a milhares de pessoas usando o nome de Deus. Dizendo que é de Deus, mas de Deus não tem nada. Mas de Deus não é nada. E o povo gosta. Quem não gosta de ouvir coisas boas? É ou não é? Quem não gosta de ouvir? É verdade. Mas observe um espírito enganador, como ele atua. Qual é a função desse demônio? Desse espírito que adivinha as coisas? É chamar a atenção. É trazer pessoas para ele. É mostrar que ele realmente existe. E não precisa você, o camarada ir lá no Facebook estudar a história da igreja, como alguns fazem, né? Poxa, eu vou pregar naquela igreja tal. Você tem rede social aí? Tem Instagram? Aí vai lá, procura lá e vê lá o nome de um, de outro. Aí chega lá. Não precisa usar esses macetes. Porque realmente existe um demônio que atua no meio do povo de Deus e engana o povo de Deus. Adivinhando aquilo que ela quer ouvir. Aquilo que faz bem para ela. Mas vamos lá, vamos ver como é que é esse espírito. Voltando ao verso 16... Atos capítulo 16, a partir do verso 16 diz assim: Ora,
Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, este homem que vos anuncia um caminho da salvação. O Espírito é real. Ele sabia quem era Paulo, ele sabia quem era aquele pessoal que estava ali. Ele só não é onipotente, onisciente, onipresente para saber que ele seria desmascarado. Porque senão ele ficava quieto. Eles não falariam. Mas eles estavam ali, estavam acomodados, estavam confortados, porque eles davam lucro para os seus senhores, davam lucro para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, fala uma coisa, eu quero ouvir uma palavra de Deus. Não guarda não, guarda, entrega, Deus está mandando entrega. Da mesma forma, é os dias de hoje. Milhares de pessoas buscam um espírito como esse, de adivinhação. Sabe por que eles adivinham? Porque a nossa ansiedade, a ansiedade humana, a nossa vontade de conquistar, de realizar alguma coisa, ela acaba saindo aqui, ó. Ele não consegue entrar no seu coração, mas ele sabe o que você fala, as suas atitudes, o seu desejo quando você expõe. Então ele trabalha naquilo ali como se fosse Deus e entrega aquilo para você que você quer ouvir como se fosse Deus, e você se agarra àquilo como se fosse Deus, mas na realidade é um capeta, um demônio que está te enganando. Entenda bem, Deus, o nosso Senhor, Ele não habita em vasos sujos, em vasos rachados. Ele faz como fez naquele dia do olheiro, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Precisamos de ser moldados de acordo com a vontade de Deus. Não podemos nunca, jamais continuar na mesmice do pecado, do erro e ser abençoado. E é o que mais você vê hoje. Pessoas sem merecer, como todos nós não merecemos nada de Deus. Mas uma coisa é você ser pecador, uma coisa é você praticar o pecado dia a dia. Sabendo que está pecando, todo dia você peca sabendo que está pecando e peca porque tem que pecar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que fosse isso. Eu gosto de fumar eu gosto de beber, mas no dia da ceia, ou no dia de eu ir à igreja, eu vou. Deus perdoa. Então a pessoa peca sabendo que está pecando, e aí vai para a igreja e recebe, olha, Deus está mandando dizer a você que Você acredita mesmo que Deus vai abençoar uma pessoa que está no erro, está no pecado, está na fornicação, está na bebedice, está na prostituição? Você acredita mesmo que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e o pecado nos afasta dele? O pecado nos afasta de Deus. Quando o pecado nos afasta de Deus, Satanás vem e toma conta. Satanás toma conta. Quando os nossos erros encobrem as mãos de Deus sobre a nossa vida, porque queremos, vamos lá, porque queremos, porque todos nós nascemos do pecado, mas não necessariamente precisamos viver na prática dele. Temos que todos os dias matar a nossa carne. Aquele que não mata a sua carne no seu dia a dia, não vê a Deus. Eu um dia falei assim e as pessoas não nos entenderam. A vida do cristão é muito difícil, é muito complicada. Você perde muito na vida, perde muito. O verdadeiro cristão perde muito. E um cidadão desses grandão virou e falou assim: meu bispo, o senhor está errado, como é que você vai dizer que o cristão perde? É real. Se for analisar, você vai ver que o Senhor Jesus diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Olha, quando eu busco os prazeres desse mundo, quando eu busco me dar bem nesse mundo, quando eu busco essas coisas todas, eu acabo me perdendo. Agora, quando eu mato a minha vontade, os meus desejos carnais,
eu estou com o Senhor. Quando eu perco a minha vida, ou seja, os meus prazeres carnais, eu estou com Cristo, eu encontro Ele. Então não é diferente. Não vem com essa balela que a Bíblia tem duas interpretações, que o Senhor é uma palavra só. Ele não muda. A palavra dele é imutável, não tem esse negócio, tem que modernar. Olha, camarada, você que prega essa filosofia que Deus está mudando, que tem que mudar, todos nós vamos prestar conta. Deus não muda, a palavra dele não muda, ele não tem que se enquadrar a mim, não tem que se enquadrar a você, não tem que se enquadrar a nenhum de nós. Nós é que temos que se enquadrar a ele. Nós é que temos que fazer a vontade dele, não ele a nossa vontade. Imagina você, se Deus vai se enquadrar a sua, vai se enquadrar do João, da Maria, do pai. E aí, como é que fica? É real. É realidade. Mas o povo quer ouvir coisas boas. Então Deus tem que se enquadrar aquilo ali. Não, não é isso. Não adianta você estar numa igreja onde o pastor é o queridinho da comunidade, é o queridinho da igreja. Pô, esse pastor é uma bênção, é um querido. Ele agrada a todo mundo, ele faz de tudo para agradar você. Inclusive, passar as mãos na hora que você está errado. Não, deixa para lá, Deus vai te perdoar, deixa para lá. Não é assim. Não é assim. Se nós somos pais, somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, ensiná-los da maneira correta, quanto mais Deus. Eu vou ver o meu filho errando, vou virar a cara e vou falar assim, não, tá bom, depois você acerta, sabendo que naquele erro pode ser fatal para ele. Não podemos fazer isso. Então temos que nos corrigir perante Deus. Olha bem o que diz aí no livro de Atos, capítulo 16, verso 18. Esta mulher, ela fazia isto por muitos dias, essa jovem, ela adivinhava muito. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse àquele espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu. Na mesma hora, o espírito de adivinhação que você observa, o espírito que dava lucro. O espírito que talvez você que esteja nos ouvindo tenha buscado, está buscando. Eu gosto de receber profecia. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir. Quando você procura, tão ansiosa ou ansioso para ouvir Deus falar, talvez você ouça a voz do capeta em vez da voz de Deus. A nossa ansiedade, ela atropela. Eu tenho que deixar as coisas natural, porque Deus, no momento certo, Ele vai falar com você. Aquilo que você está precisando e não aquilo que você quer ouvir. Nem sempre o que você acha que é bom para você é bom aos olhos de Deus. Nem sempre o que é bom para mim é bom aos olhos de Deus. Mas se eu tenho a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou confiar que Ele vai me dar o melhor. Eu vou confiar que Ele vai trazer para mim o melhor, porque Ele sabe que se Ele me der alguma coisa que eu não consiga administrar, eu posso me perder, eu posso sair da presença dEle. Quantas pessoas entram na igreja, pedem uma bênção, recebem a bênção e vai embora e não volta mais. Lembra aquela rapaziada que foi e recebeu, só um voltou, e cadê os outros? É dessa forma a igreja está cheia. Pessoas que buscam uma coisa e recebem e não voltam mais. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando nós recebemos alguma coisa pela força do nosso braço, ela tem tempo de validade. Quando recebemos uma coisa pela nossa ansiedade, ela tem tempo de validade. Mas quando recebemos alguma coisa da presença de Deus, da vontade do Senhor, ela é eterna, ela é duradoura, ela dá fruto na sua vida. Quantas vezes você pediu algo a Deus, você recebeu, mas aquilo foi o caos para você. Depois você botou a mão na cabeça e disse, puxa, me dei mal. Talvez não tenha sido Deus que tenha te dado. Talvez foi a força do seu braço ou a sua ansiedade que abriu o caminho para alguém te abençoar e dizer que era Deus. Versos 20. Versos 19. Vamos continuar no verso 19. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça à presença dos magistrados.
e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. E pregaram costumes que não nos é lícito receber em prática, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Observa bem, aquele homem de Deus, ele envergonhou aquele espírito. E as pessoas ficaram revoltadas. Observa que Paulo, como o Senhor Jesus, ele não era bem quisto no meio da sociedade. Sabe por quê? Porque ele não dava lucro para a sociedade. Eles falavam, não é o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que é necessário para sobreviver. Necessário para estar com Deus. Então eles foram lançados na prisão. Versos 24. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, ele segurou os pés no tronco, prenderam ele. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia se suicidar, supondo-se que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? O que me é necessário fazer para salvar? Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ei, agora é com você, vamos lá. Você crê em Deus? Você crê no Senhor Jesus? Você crê no impossível? Você crê no milagre? Se você crê, deixa a ansiedade de lado. Deixa as adivinhações, as profecias enganosas. Deixa tudo isso, porque o Deus que nós temos que crer é o Deus que quebra os grilhões. É o Deus que te solta, é o Deus que te faz livre, é o Deus que joga por terra o inimigo das nossas almas. E Deus, nesse momento, nesse exato instante, Ele quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, não existe obstáculo, não existe barreira, não existe impossível. Quando você acredita em Deus, você não tem dúvida. Você não faz a sua fé na força do seu braço. Você acredita que Ele vai mudar o quadro da sua vida. Você pode estar numa situação muito difícil, muito complicada, mas se você crê de fato e de verdade que Ele pode mudar a sua vida, Ele vai chegar como chegou para aqueles homens. Ele vai chegar como tem chegado para muita gente nos dias de hoje. Ele vai chegar na sua vida. Mas para que isso aconteça, você realmente tem que deixar de ser ansioso, deixar de buscar nas coisas do mundo, nas coisas enganosas, nas coisas que são de tempo curto, que passa rápido. Portanto, meu irmão, minha irmã, acredite, à meia-noite, próxima à meia-noite, Paulo e Silas louvavam, e Deus abriu aquelas celas, quebrou aquelas correntes. E nesse momento, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que quebre toda a corrente, todo o empecilho, tudo quanto não provenha dele na sua vida, na nossa vida. Vamos pedir a Deus que Ele transforme o nosso cativeiro, hein? Talvez você esteja vivendo um cativeiro, uma vida
complicada. Mas Deus, nesse momento, Ele manda te dizer: tenha fé e bom ânimo, porque eu estou no controle da sua vida. E agindo eu, ninguém poderá impedir. Vamos orar? Aí onde você está, prepara seu copo com água. Feche seus olhos. Confia em Deus. Confia na oração da meia-noite, porque essa oração, ela tem seus efeitos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do Todo-Poderoso, ó Deus de Israel, nesse momento, nós adentramos na Tua presença e invocamos a Tua presença. Invocamos, meu Pai, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesse momento ora conosco. Nesse momento participa dessa oração da meia-noite. Pai, eu creio pela fé, que da mesma forma em que a cela se abriu, aquelas correntes foram abertas, essa pessoa que está nos ouvindo agora, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essa pessoa que tem um processo na justiça, pede oração agora no dia 18, vai ter lá a sua audiência. Essa pessoa que vai na audiência agora, que tem um problema na justiça, e encontra-se amarrado já há muito tempo, pela fé, se você crê no milagre, Deus está providenciando agora na sua vida. Você que tem um processo desgraçado, larga o processo dessa pessoa agora. Nós estamos dando ordem, da mesma forma que Paulo ordenou aquele espírito enganador, nós estamos ordenando agora o espírito amarrador, que está amarrando a vida dessa pessoa, amarrando a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. A esse é dado todo o poder e autoridade, e é na autoridade do nome que está sobre todos os nomes, no nome do Santo dos Santos. Nós ordenamos que toda potestade, todo principado, toda legião do inferno bata em retirada. Você que causa o câncer, você que está causando o câncer, já generalizou no corpo dessa pessoa. O médico já bateu o martelo, já disse que ela não tem mais jeito. Eu creio no médico nos médicos. Eu creio naquele que opera sem usar o bisturi, naquele que faz a quimioterapia, a quimioterapia invisível, a operação invisível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos em direção a você que está ouvindo agora. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que saia fogo agora na direção dessa pessoa. E ela receba a cura agora. A cura do câncer, câncer de próstata, câncer no intestino. Meu Pai, no útero, no ovário, nas trompas, nos seios. Esse caroço no cérebro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o seu Deus e seu Filho, e morreu por nós. Ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor diz que tudo que te pedirmos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, o Senhor atenderia. E eu te peço, não no nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus, chega na vida dessa pessoa agora. Vá curando, vá passando com o teu poder, vá visitando os órgãos internos e externos dela. E em nome do Senhor Jesus Cristo, se essa pessoa está com essa enfermidade, porque comeu algo trabalhado, algo oferecido, através de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé, magia negra, seja o raio que parta, sai daí agora. O poder é dado ao nome do Senhor Jesus Cristo, é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai queimando agora, vai passando com o teu fogo. Meu Pai, cura, liberta, restaura, transforma, abre a porta do emprego para esta pessoa que está desesperada. Toca nesse currículo, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo espírito negativo, todo espírito contrário ao seu, meu Pai, em nome de Jesus, diga assim, saia! Diga para nunca mais voltar, diga, eu recebo, eu creio que pela fé, o milagre está a caminho da minha casa. Levanta seu copo com água para o céu. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui, meu Senhor, eu levanto esse copo com água e te peço em nome do teu Filho Jesus. Toca, meu Pai, nesta água. Toca, Senhor, com as mãos do teu anjo nessa água. Que seja um copo de fogo, meu Pai. Que quando bebermos dessa água, venhamos beber um santo remédio para curar, para libertar, para restaurar. Ah, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu creio no milagre. Eu creio no poder da oração. Eu creio que pela fé, meu Pai, essa pessoa poderá ser curada se ela abrir o coração e deixar o Senhor trabalhar. Então, Senhor, coloca teu poder sobre este elemento. Que quando bebermos dela, seja um santo remédio, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, beba dessa água com fé e creia. O milagre está a caminho da sua casa. Agindo Deus, quem poderá impedir? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e Deus vai te abençoar. Amém. Deus te abençoe.